nenhuma grande ideia foi concretizada do dia para a noite. Todos os grandes projetos realizados durante a história da humanidade, eles se submeteram a um processo. Eles foram testados e testados e testados por várias vezes. E no meio de todos esses testes, alguns falharam, alguns fracassaram, mas aqueles que persistiram, aqueles que se submeteram ao processo, eles conseguiram alcançar aquilo que eles sonhavam. Quando nós vamos para a história, e biblicamente falando, lá em Gênesis, o princípio de todas as coisas, nós começamos a observar que o maior arquiteto do mundo, o próprio Deus, ele poderia ter formado e gerado todas as coisas em um piscar de olhos. Mas Deus, ele dividiu a criação. A Bíblia vai nos dizer que durante 6 dias o Senhor, ele cria todas as coisas e no 7º dia ele descansa. Quando nós observamos a história de Jesus, nós conseguimos observar que Jesus, ele nasce de uma mulher, do ventre de uma mulher. Jesus, ele tem uma infância, uma adolescência, uma fase adulta. Jesus tem momentos de alegrias, Jesus teve momentos de choro, Jesus teve momentos de tristeza, Jesus teve momentos de sofrimento. Jesus, ele experimentou até mesmo a própria morte. Então, se nós temos um Deus que se submeteu a um processo na sua criação, no seu plano, em toda a sua construção, quem somos nós para fugirmos ou não querermos se submetermos a esse processo? Quando olhamos para a história de Moisés com o povo no deserto, rumo à terra prometida, que era o sonho daquelas pessoas, nós conseguimos observar que Moisés e todos aqueles que estavam com eles precisaram se submeter a um processo no meio daquela jornada e no meio daquela caminhada do deserto. Um processo que foi necessário para que o povo pudesse entender o que é viver na dependência de Deus. E no meio dessa jornada, no meio daquela caminhada, no meio de toda essa trajetória, nós conseguimos enxergar um Deus que não os abandonou, um Deus que não os deixou, um Deus que não os desamparou, mas um Deus que providenciou tudo aquilo que eles necessitavam. Um Deus que enxergou a necessidade do seu povo no meio daquele deserto. Um Deus que zelou. Eu quero te dizer nesse momento, não sei onde você está agora, mas eu quero te dizer que no meio desse processo, talvez você esteja passando agora por um deserto, por um vale, por uma tempestade, não sei. Mas eu quero te dizer que no meio desse processo, nesse exato momento, nesse exato instante, você tem um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que te guarda, um Deus que te protege, um Deus que te livra, um Deus que não desistiu e não vai desistir de você. Quanto maior for o seu sonho, maior vai ser o processo que você vai ser submetido. Grandes sonhos exigem grandes sacrifícios. Essa é uma grande verdade. Talvez o seu sonho seja enorme. Que bom sonhar. E que bom sonhar e sonhar grande. Mas esteja disposto também a viver e a se submeter a um processo que muitas vezes é doloroso, muitas vezes é complicado, muitas vezes é sofrido e dificultoso para conseguir se chegar até o seu sonho. O interessante é que no meio desse processo nós somos lapidados. No meio da nossa caminhada, no meio da nossa trajetória, Deus está ali nos ensinando coisas extraordinárias. A gente aprende tanto e aprende até mesmo com os nossos erros, não é verdade? Quantas vezes nós erramos e não olhamos para o nosso erro e dizíamos, agora eu aprendi isso, agora eu sei isso. E no meio da nossa caminhada, dia após dia, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos nos tornando pessoas melhores. Nós vamos nos tornando filhos melhores, esposos melhores, mães, pais melhores, irmãos melhores. Sabe? Não tente pular as etapas. Não tente pular o processo. Por mais dolorido que seja, por mais dificultoso que seja, mas deseje, queira viver o processo em busca do seu propósito, em busca do seu sonho.
E no meio da sua caminhada, no meio de todo esse processo, extraia grandes lições. Eu acho tão interessante quando a gente senta com pessoas, muitas vezes pessoas mais experientes do que nós, e nós conseguimos contemplar a história delas. E em cada história nós conseguimos observar uma história de conquistas, mas uma história onde as pessoas elas relatam aquilo que elas tiveram que abdicar, o sofrimento que elas se submeteram, quantas coisas não passaram para poder ser, conseguir, ter e conseguir ser aquilo que elas têm e são hoje. Eu acho incrível quando sento com pessoas mais experientes, mais velhas do que eu, e elas começam a contar, a relatar as suas histórias, as suas conquistas, mas a relatar o processo, a dizer que todas as conquistas e tudo aquilo que elas têm, tudo aquilo que elas são hoje foi um processo e o quanto foi doloroso e difícil alcançar. Mas a gente contempla um brilho no olhar daqueles que não desistiram, daqueles que acreditaram, daqueles que lutaram, daqueles que foram capazes de dizer sim ao seu sonho e de dizer sim ao processo até se alcançar o sonho. Quando vejo pessoas que não valorizam, que não entendem o processo, com certeza são pessoas que pularam etapas. São pessoas que talvez hoje estejam vivendo o sonho de alguém, mas não estão vivendo o seu sonho. Porque quem vive o processo valoriza. Quem vive o processo entende. Quem vive o processo é grato e como é grato por ter chegado lá. Quem vive o processo tem a certeza de que um dia o deserto vai passar. De que um dia a terra prometida vai chegar. De que um dia os sonhos deixarão de ser apenas sonhos e se tornarão realidade. Entenda que o processo não é o fim, é apenas o meio para você se chegar até o seu sonho. Eu te espero aqui no nosso próximo vídeo do episódio 5 da nossa série Conquistando Sonhos. Se inscreva, compartilha e seja muito abençoado. Até lá!